crianças, vamos lá continuar nossa lição de hoje, lição 5 do nosso Conectados com Cristo. O nosso tema hoje é o Nosso Deus Capacita. Vamos estudar no livro de Jeremias, então pegue sua Bíblia, sua caneta, seu lápis e pode abrir no livro de Jeremias e vamos acompanhar a nossa aula. Antes vamos orar, pedir ao Senhor que nos abençoe, que nos ajude a aprendermos mais da sua palavra. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que é a verdade. Pedimos que o Senhor nos ajude a aprendermos mais dela e também, Senhor, a guardarmos no coração a tua palavra para não pecarmos contra o Senhor. Nos ajude, nos transforme, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Crianças, vamos lembrar o nosso versículo, o versículo que nós decoramos, já está aí na sua cachola, né? Então vamos lá, está em Provérbios 29:18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. É isso mesmo. Quando nós guardamos a palavra do Senhor na nossa mente, no nosso coração, quando nós obedecemos, nós somos felizes, somos abençoados, não é? Antes de nós entrarmos na lição, vamos aprender um pouquinho sobre o livro de Jeremias. O livro de Jeremias apresenta a profecia de um homem divinamente chamado em sua mocidade, em Anatote, cidade sacerdotal. Um profeta com o coração angustiado por uma mensagem angustiante, Jeremias exerceu seu ministério por mais de 40 anos, proclamando uma mensagem de condenação e destruição ao povo. Um povo que era obstinado, teimoso, de coração duro. Ele foi desprezado e perseguido por seus compatriotas. Jeremias tinha um coração tão sofrido e o livro ficou um livro muito triste, porém onde podemos aprender muito sobre a ação do Senhor na vida de Jeremias. Seu coração sofrido fez ele escrever um livro também sofrido, difícil, mas no decorrer de seus sermões e sinais, ele declara fielmente que a submissão à vontade de Deus é o único meio de evitarmos calamidades. Jeremias era filho de Ilquias, o sacerdote, vivia distante 4 quilômetros ao norte de Jerusalém, na cidade de Anatote. Por causa da sua mensagem indesejável, ele foi ameaçado, ele foi preso, o profeta sobreviveu ao cerco babilônico, a Jerusalém e, posteriormente, ele foi levado ao Egito. Vamos então aprender um pouquinho dessa lição? Abra sua Bíblia lá no livro de Jeremias e vamos continuar a nossa lição, ok? Antes de nós entrarmos praticamente na história, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês já ouviram falar em um oleiro? O oleiro trabalha com barro e argila, não sei se vocês já viram, eu já vi. O oleiro transforma a argila em objetos para uso de decoração. O oleiro ou ceramista, ele também pode trabalhar com argila em uma roda que gira o barco enquanto ela vai modelando. Antigamente, os objetos de barro tinham muita utilidade na sociedade, eram utensílios essenciais à vida cotidiana. Os vasos de barro eram usados para transportar, armazenar água, vinho, azeite e muito mais. A profissão de oleiro era comum nos tempos em que viveram os profetas que nós estamos estudando. O profeta que vamos estudar hoje se chama Jeremias. Jeremias é mais um dos profetas chamados maiores. Jeremias era um sacerdote, morava numa cidade chamada Anatote, como nós já vimos no início. O povo de Deus era um povo naquela época que estava muito longe do Senhor, como nos dias de hoje, né? Os israelitas, eles teimavam em adorar outros deuses, eles cometiam pecado de idolatria, como também nos dias de hoje, né? Eles não se arrependiam, nem davam sinal que iriam se arrepender. Então o Senhor resolveu enviar um mensageiro para alertar o povo e lhe falar sobre um terrível castigo que viria. E quem seria essa pessoa? Isso mesmo, o profeta Jeremias. Jeremias foi um profeta muito ousado e corajoso. Mas vocês podem pensar, será que Jeremias já nasceu assim ousado e corajoso? Acho que não. Tenho certeza que não. Vou contar como Jeremias foi chamado para ser profeta do Senhor naqueles tempos difíceis de pecado e rebeldia do povo, como nos tempos de hoje. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jeremias e ver a primeira coisa que Deus falou a ele
Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz o seguinte: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Que chamado tremendo! Realmente Deus tinha escolhido Jeremias para ser profeta antes mesmo dele nascer. Mesmo com esta declaração maravilhosa de Deus, Jeremias sentiu medo e achou que ele não estava pronto. Ah, Senhor Deus, eu não sei falar, porque não passo de uma criança. O que Jeremias estava querendo dizer com isso? É mais ou menos assim: Ah, Senhor, é muita responsabilidade para mim. Eu não estou preparado para isso, eu sou muito jovem. Mas Deus não desistiu de Jeremias. O Senhor lhe disse que não falasse daquele jeito e o mandou transmitir sua mensagem ao povo. Mas Deus viu que Jeremias ainda estava com medo e por isso lhe disse: Não tenha medo, porque eu sou com você para livrá-lo. Nós poderíamos fazer, crianças, uma lista das nossas fraquezas e limitações, assim como Jeremias. E Deus conhece cada uma delas muito bem. Mas Ele nos promete sua presença, dando-nos capacidade para fazer sua vontade. Claro que temos medo das dificuldades, assim como Jeremias. Mas é o Senhor quem nos faz superar cada uma delas. Quando Deus nos dá uma missão, Ele nos ajuda a executá-la. Depois o Senhor estendeu a mão, tocou a boca de Jeremias, colocando nela as suas palavras. Deus deu a Jeremias autoridade para falar e disse: Hoje eu estabeleço sobre as nações e sobre os reinos. Essa palavra para as nações anunciava tanto mensagem de destruição quanto de reconstrução, o que não seria nada fácil para o profeta falar, nem para o povo ouvir. Uma das mensagens do profeta era que seu povo seria levado para longe de Jerusalém, viveria 70 anos em terras distantes e estranhas. Os israelitas sofreriam, crianças, como castigo por terem deixado o Senhor. Mas esse não seria o fim deles. O Senhor iria trazê-los de volta e teriam paz de novo. Deus também falou e ensinou a Jeremias a sua palavra de várias maneiras diferentes. Uma vez o Senhor disse a ele que descesse à casa do oleiro. Lembra o que o oleiro faz? O oleiro é aquele que trabalha fazendo objetos de barro. Pois é, ele disse a Jeremias que descesse à casa do oleiro e que lá ouvisse suas palavras. Deus queria ensinar a Jeremias algo muito importante. O profeta obedeceu e viu que o oleiro trabalhava utilizando as rodas para modelar o barro. Mas o vaso que fazia estragou em suas mãos, quebrou. Por isso, ele refez o vaso conforme ele mesmo quis. Então Deus disse ao profeta Jeremias: Acaso não poderei fazer de vocês, casa de Israel, como este oleiro? E o Senhor fez mais uma comparação. Como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão. Deus disse ao profeta e ao povo que, assim como o oleiro, ele era capaz de remodelar um vaso mal formado. E sabe o que aconteceu, crianças? Deus, que forma e molda a nossa vida, ele ensinou aquele povo que andava longe de sua vontade, que precisavam dos toques do Senhor, do toque da mão do Senhor em suas vidas para refazer tudo que estava errado. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Somos imperfeitos, necessitamos que Deus remodele nossa vida a cada dia. Ele é capaz disso. Jeremias respondeu e aprendeu sobre essa verdade. O Senhor pode refazer o que há de errado em nós, crianças. Vamos aplicar essas verdades na nossa vida? Vamos aprender quais lições nós podemos tirar dessa história? Às vezes, crianças, sentimos vontade de ser outra pessoa, não é? Eu sinto também. Vontade de ser uma pessoa mais obediente, mais correta e que ame o Senhor de todo o coração. Vocês já se sentiram assim? Lembre-se de que Deus pode transformar a nossa vida. Assim como o oleiro transformou aquele vaso estragado em um vaso bom, Deus faz isso em nós, porque nós fomos feitos para viver para a glória do Senhor. Isso quer dizer que devemos mostrar com nossas palavras, pensamentos e atitudes que somos dele. Quando nos entregamos completamente nas mãos de Deus,
somos como aquele vaso nas mãos do oleiro que é moldado com muito carinho e muita excelência. Que o Senhor nos ajude a estarmos sempre perto de Deus, reconhecendo o nosso pecado, nos humilhando, pedindo perdão e aprendendo cada vez mais com Sua palavra. Que Ele nos transforme, que possamos deixar o Senhor nos quebrar, mas crendo e confiando que Ele vai nos refazer e assim vai usar nossa vida para a Sua glória. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nos transforme, Senhor, para que possamos ser para a Tua glória. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigada, crianças, pela participação. Vamos continuar depois conectados com Cristo. Um abraço da Tia Xerxes. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso.